Bom dia, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, iniciando mais um período, um momento onde nós vamos estudar a palavra de Deus, estudar esse tema tão importante para nossas vidas, que é o Espírito Santo. Nós estamos trabalhando há mais ou menos 2 semanas, pensando sobre o sofrimento. Né, e como o Espírito Santo ele conduz os nossos corações quando nós estamos passando ou em algum momento de sofrimento. Nós estamos trabalhando para aqueles irmãos que não estão começando hoje ou não se lembram, usando como base complementar, na verdade, o livro Abraçados pelo Espírito, do pastor norte-americano Charles Swindoll, As Bênçãos Incalculáveis da Intimidade com Deus. É um livro muito bom, eu recomendo que você adquira, que você compre e que você leia também, porque é um livro muito edificante, é um livro muito bom para o crescimento, para o nosso crescimento e entendimento sobre o Espírito Santo. Quero começar orando neste momento, para que Deus conduza esta aula, para que Deus ministre aos nossos corações a sua palavra e somente a tua palavra. Amém? Senhor, grandioso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por mais um momento onde nós estamos aqui parando para poder estudar a Tua palavra, parando para poder refletir e meditar nos Teus ensinamentos, Senhor. Papai, eu quero glorificar o Teu santo nome, Pai, neste momento, e eu quero que a Tua palavra, Pai, e nada mais seja ministrado aos nossos corações. Abre os nossos corações, abre os nossos entendimentos, meu Deus, que para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, nós possamos de fato aprender as lições que o Senhor tem a nos ensinar, através da Tua palavra e através desse tema tão importante, Pai, Espírito Santo. E hoje nós vamos trabalhar sobre o tema quando a cura requer tempo, Pai. Que o Senhor ministre aos nossos corações, Deus, sobre esse assunto tão difícil de ser tratado, Pai. Assunto sobre o sofrimento, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, meu Deus, a tua palavra chegue aos nossos corações. Que a tua palavra quebrante os nossos corações, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Bom, irmãos, eu gostaria rapidamente de recapitular algumas coisas que nós trabalhamos nas últimas aulas. O nosso irmão Glaziano trabalhou na última semana com o tema O que você faz com a sua dor? E como eu disse, caso eu ache algum irmão que esteja iniciando hoje, nós estamos trabalhando, só recapitulando, o tema, trabalhando em cima do tema sofrimento, falando um pouco sobre isso, né? E semana passada o nosso irmão Glaziano trabalhou o tema O que você faz com a sua dor? E hoje nós vamos trabalhar o tema quando a cura requer tempo. Isso é, quando Deus diz sim para que você passe por um sofrimento, para que você supere um sofrimento. No entanto, isso requer tempo, isso precisa que você passe por um tempo, por um longo período, um curto período, enfim, que requer tempo. Bom, nós precisamos ter algumas coisas em mente que foi bastante trabalhado nas últimas aulas, mas eu gostaria de recapitular para poder refrescar a nossa memória. Primeiro, irmãos, nós precisamos entender que o sofrimento não é de Deus. Deus ele permite que nós soframos, mas o sofrimento não provém de Deus. O sofrimento ele é consequência do nosso pecado. O sofrimento ele é consequência dos nossos erros. Um dia Deus ele cria um jardim, ele cria o Éden, onde não havia absolutamente nenhum sofrimento. E quando o homem decide pecar, a partir daí começa o sofrimento da humanidade. No entanto, é muito importante entender que Deus ele usa sim o sofrimento para fazer com que a gente cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Na aula retrasada, se eu não me engano, a professora Daiane trabalhou muito bem alguns pontos sobre o sofrimento, e ela trabalhou também sobre o pecado original. O pecado original, irmãos, é o pecado que ocasionou, é o pecado de Adão, que ocasionou todo o sofrimento da humanidade. Uma vez que o homem estava em um lugar cheio da presença de Deus e ele decide pecar, ele então abre as portas para o sofrimento de toda a humanidade. Bom,
Nós precisamos também ter ciência, irmãos, que mesmo Deus ele não sendo autor do sofrimento, Deus ele não sendo quem ocasiona o sofrimento, ele permite que eu e você, enquanto cristãos, passemos por sofrimento. Nós, enquanto cristãos, não estamos imunes. Nós, enquanto cristãos, não estamos livres do sofrimento. Jesus ele disse por várias e várias e várias vezes que neste mundo vocês passarão por aflições. Nós passaremos por aflições. E uma coisa que é importante nós pensarmos também é que o próprio Deus, ele não poupou nem mesmo o seu Filho. O próprio Deus, ele não poupou nem mesmo Jesus, que era santo, que era perfeito, que era puro, justo. Quem dirá a nós, pecadores, falhos? O autor da carta de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 6, ele trabalha um tema muito interessante. Ele diz assim, ó, que o pai que ama disciplina o seu filho. O pai que ama corrige o seu filho. E é meio doido, às vezes, a gente pensar no nosso contexto atual, porque nós vivemos em uma geração, a famosa geração Nutella, onde os pais, se os pais disciplinam os filhos, se os pais corrigem os filhos, parece que os filhos eles querem se revoltar. O pai ele briga com o filho por conta de algo errado que o filho fez, o filho já, eu não quero mais saber, vou sair de casa, e já começa a ficar meio revoltado. Infelizmente, essa nova geração tem muitas facilidades. Eu digo infelizmente porque as facilidades geram muito conforto. E o conforto gera muita... o conforto faz com que a pessoa ela não saia, ela não progrida, ela não cresça, ela não amadureça. Porque o conforto faz com que ela fale assim, não, tá bom, aqui do jeito que eu tô, tá tranquilo. E parece que a cada dia que passa, com a tecnologia e tantas coisas que vem crescendo no mundo, isso traz mais facilidades, isso traz mais conforto, deixa os jovens, os adolescentes ainda mais numa zona de conforto. E eles acabam vendo as pessoas lá de fora, eles acabam vendo muitas vezes pessoas que crescem em redes sociais, enfim, e começam a ser influenciados por essas pessoas, só que influenciados na maneira negativa. E começam a crescer nessa geração de mimimi. E quando o pai corrige, quando o pai disciplina, o filho ele se revolta. Infelizmente é a realidade que muitos jovens, muitos adolescentes hoje enfrentam. Mas é um fato, irmãos, de que, como o autor de Hebreus nos mostra, o pai que ama, o pai que de fato ama o seu filho, ele corrige, ele aplica as medidas de punição necessárias. Quando o filho erra, ele corrige. E se um pai que ama o seu filho, um pai, vamos pensar no pai terreno mesmo, um homem, ele corrige o seu filho quando o filho erra, quem dirá Deus? Se um pai que é pecador, um pai que é limitado, ele mesmo assim corrige os seus filhos, quem dirá o próprio Deus que é justo, perfeito, conhecedor de todas as coisas? Isso responde uma pergunta muito famosa. Provavelmente você já deve ter ouvido várias e várias vezes essa pergunta, principalmente pela boca das pessoas lá de fora. A famosa pergunta que é assim, ó: se Deus ele é amor, por que ele permite tanto sofrimento? Se Deus ele ama, se Deus ele de fato é um pai que quer cuidar, por que ele permite que as pessoas passem por sofrimento? Por que ele permite tanta maldade no mundo? Irmãos, nós precisamos ter muito forte isso na nossa mente. A consequência de todo sofrimento, de toda a maldade do mundo, é culpa minha e é culpa sua. É culpa dos nossos pecados. Se não fosse o pecado, nós estaríamos ainda no Éden, vivendo um mundo perfeito, sem dificuldades, sem tribulações.
O motivo de existir tanto sofrimento e maldade no mundo é exclusivamente nosso e culpa nossa. No entanto, Deus ele usa essas circunstâncias. A gente vai bater bastante nessa tecla de que Deus usa sim as circunstâncias para fazer com que a gente cresça e amadureça. Gostaria só de lembrar, um tema que nós vamos trabalhar hoje é quando a cura requer tempo. Isso é, quando você está passando por um período de sofrimento, onde você vai precisar passar um longo tempo ou um curto tempo, seja lá o tempo que for, para que você seja de fato curado. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmãos, Tiago, eu acho muito, muito boa, muito interessante essa epístola de Tiago, porque o contexto dessa carta, Tiago está escrevendo essa carta em meio a uma perseguição. Em meio a uma perseguição muito severa que os cristãos estavam enfrentando. E ele escreve essa carta incentivando, encorajando os irmãos para que eles permaneçam firmes, para que eles persistam, para que eles perseverem em meio à tribulação. E ele aqui ensina algumas lições preciosas para que a gente possa entender essa questão do sofrimento e o porquê que nós sofremos, por que nós cristãos sofremos. E entender também que existe um processo para que você seja curado. Existe um processo para que você seja curado, seja por um pecado, seja por um sofrimento, seja por coisas que estejam acontecendo. Existe um processo e o final desse processo é uma recompensa que não tem comparação. E nós vamos ver isso segundo esses ensinamentos preciosos de Tiago para nós. Tiago ele inicia o versículo 12, dizendo assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tribulação. Irmãos, nesse trecho que nós lemos, Tiago ele trabalha com a tentação versus provação. Do versículo 12 ao versículo 15, ele está tratando sobre provação e tentação. E é muito importante a gente ter definido na nossa mente que provação e tentação não é a mesma coisa. Provação são as provas, são as dificuldades que vão fazer com que você cresça, com que você evolua, que você amadureça. A provação, ela traz um crescimento, ok? Agora, a tentação, ela é maligna. A tentação é quando você deseja alguma coisa que não é certo, alguma coisa que a palavra de Deus condena, e uma vez que você cobiça isso, que você deseja isso, isso ocasiona o pecado. E como o Tiago mesmo vai dizer aqui, uma vez que o pecado ele é consumado, ou seja, uma vez que você realmente comete o pecado, esse pecado ele gera a morte. Mas a tentação não é a nossa ênfase aqui, ok? O irmão Glaziano, na última aula, ele trabalhou muito bem sobre o capítulo 5 de Tiago, mas eu queria tratar nesse capítulo 1 aqui agora, porque ele fala muito bem sobre o tema que nós vamos pensar hoje. Então ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Irmãos, tendo em vista que a provação, ela produz em nós um crescimento, a provação é um instrumento de Deus, o sofrimento é um instrumento de Deus, é algo que Deus usa para que nós cresçamos. Olha que interessante. Tiago, ele diz, feliz, bem-aventurado, isso quer dizer feliz, o homem que suporta. E quando ele diz aqui perseverança, a palavra do grego é upmeno.
Eu não sei fazer, é assim que se pronuncia, tá bom, irmão? Mas ele usa essa palavra upomeno no grego, que significa paciência. Então o que Tiago está querendo dizer aqui é feliz. Você será feliz quando você suportar com paciência a tribulação, a provação. Quando você passar pela prova, perseverando, isso é, tendo paciência. E eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui para a nossa reflexão hoje. Primeira pergunta parecer até um pouco, vamos dizer, meio besta, vamos dizer assim, a pergunta. Porque é meio óbvio. Mas eu queria te perguntar, meu irmão, você já passou por algum sofrimento? Em toda a sua vida, seja sofrimento emocional, seja sofrimento físico, de dores, enfim, financeiro. Você já passou por algum sofrimento na sua vida? Segunda pergunta que eu queria te fazer é: qual foi o pior sofrimento que você já passou? Seja ele emocional, de doenças, etc., como nós falamos, qual foi o pior sofrimento que você enfrentou? E a última pergunta que eu queria fazer para a nossa reflexão é: como você superou ou está superando, se você está ainda passando por um processo de sofrimento, como que você está superando ou como você superou um sofrimento? Como nós pensamos, Tiago ele escreve essa carta num contexto de perseguição. No entanto, é muito importante a gente se atentar a algumas lições que nós podemos aprender para os sofrimentos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Feliz é aquele, irmãos. Feliz é aquele que suporta com paciência, com perseverança, a provação. É muito comum, em alguns momentos, a nossa cabeça começar a pensar: Deus, até quando, Deus? Deus, até quando esse sofrimento? Deus, me tira desse sofrimento. Deus, poxa, eu estou sofrendo muito. Deus, me tira daqui, está difícil, Senhor. É muito comum, irmãos, em meio ao sofrimento, nós gerar no nosso coração, ter uma inclinação do nosso coração a murmurar, etc, etc. Mas a gente precisa ter muito claro na nossa mente que Tiago está ensinando aqui que você será feliz quando você ter paciência. Ter paciência significa você olhar para esse sofrimento e achar alguma maneira de glorificar a Deus em meio a ela. Esse processo que você está passando, para que você alcance a cura de fato, para que você supere, que você passe por um sofrimento, por uma provação. É importante que nesse processo você encontre as formas de você glorificar a Deus. E por meio disso, por meio dessa perseverança, dessa paciência, você vai conseguir a aprovação. Eu costumo dizer, irmãos, que as piores fases da minha vida eu enfrentei de uma forma muito boa, para a glória de Deus. Uma delas foi a morte do meu pai. De maneira que o meu coração ele sente muita paz quando eu penso no meu pai. Quando eu penso nas dificuldades que eu enfrentei, que eu enfrento, eu sinto muita paz, porque eu olho para esse texto de Tiago e eu falo: poxa, esse sofrimento, esse momento de dificuldade que eu estou passando, ele vai acrescentar em alguma coisa em minha vida. O sofrimento, ele traz amadurecimento. Quando o sofrimento ele é enfrentado ao lado de Deus, ele produz amadurecimento. Quando meu pai faleceu, eu de primeiro momento fiquei claramente meio em choque e tudo mais, mas depois eu comecei a ver o agir de Deus na minha vida, tratando e curando algumas feridas. De maneira que quando eu olho para trás hoje, eu olho para trás e eu falo: poxa, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor porque o meu pai morreu. Porque, de certa forma, irmãos, eu precisava passar por esse sofrimento da morte de um ente querido, para que eu crescesse e amadurecesse em certos aspectos, para que Deus trabalhasse em meu coração em certos aspectos.
Portanto, o sofrimento, quando enfrentado ao lado de Deus, esse processo de cura, quando ele é enfrentado ao lado do Senhor, ele produz um crescimento e um amadurecimento. Segunda coisa que nós podemos observar aqui que Tiago nos ensina é quando você é reprovado, quando você está passando por um momento de dificuldade. No entanto, esse processo parece que vai terminar, só que ele continua, mostrando que de certa forma você foi reprovado nessa prova. Mostrando que de certa forma você não conseguiu alcançar êxito. E como nós falamos, nosso coração ele vai desejar, a inclinação é: Deus, me tira daqui, Deus, está muito difícil. No entanto, irmãos, o Deus, um pai que te ama, ele é um pai que te ama. E ele não vai permitir que você simplesmente pegue a prova e fale assim, ó, está entregue e saia embora. Porque ele quer que você seja aprovado. Ele quer que você seja aprovado. Aprovação, irmãos, aprovação, as dificuldades, elas geram em nós uma dependência de Deus. O pastor Rony disse uma vez: independência de Deus é morte. E o pastor Charles Swindoll, ele traz muito bem esse assunto neste livro, de que quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por uma dificuldade, o nosso coração ele fica mais sensível à voz de Deus. Quando nós estamos tudo bem, quando está tudo tranquilo, nós agimos, parece que pelas nossas forças. E quando vem as dificuldades, quando vem o sofrimento, parece que nós dependemos mais de Deus. Então, nesse sentido, o sofrimento ele é uma bênção. Nesse sentido, se nós pararmos para pensar, o sofrimento ele é uma coisa muito positiva. Porque, infelizmente, essa é a inclinação do homem. Não querer depender de Deus. Mas quando nós estamos fracos, quando nós olhamos para uma dificuldade que estamos enfrentando, nós ficamos meio desesperados. E a única solução que nós achamos é se derramar aos pés da cruz. É se derramar diante de Deus. Gerando então uma dependência do Pai. Tiago ele continua o texto, ele diz assim, do versículo 12 em diante, a partir do verso que nós lemos: porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que os amam. Irmãos, o Tiago ele continua esse texto dizendo que depois que você passa por um período de provação e você é aprovado, você vai receber uma recompensa. Uma recompensa inigualável. Uma recompensa que é assim, não tem comparação, não tem como mensurar. E quando a cura, irmãos, requer tempo, quando a cura, irmãos, ela precisa de um longo período de tempo para ser tratado. Nesse processo que nós estamos enfrentando, nós precisamos olhar com a perspectiva futura. Nós precisamos olhar para o futuro, para aquilo que a palavra de Deus está nos prometendo. Que depois de que eu passar por essa provação, trazer essa memória ao nosso coração. Cara, eu estou passando por essa dificuldade, mas quando eu enfrentar e quando eu finalizar essa dificuldade, eu vou receber a coroa da vida. A coroa da vida que Tiago está querendo dizer aqui é a salvação, é estar ao lado de Cristo. É estar com Cristo na glória, porque lá, irmãos, é o único lugar que não terá sofrimento. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos sofrer e vamos sofrer muito. Porque nós estamos suscetíveis ao sofrimento. Nós estamos suscetíveis a doenças. Nós estamos diante de um vírus que nós nem conseguimos enxergar, mas ele foi capaz de parar o mundo. Ele foi capaz de parar milhares, sim, milhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Mostrando então que nós somos completamente frágeis. Mostrando que nós precisamos elevar os nossos pensamentos às coisas do reino. E colocar a nossa esperança nas coisas do reino.
Porque esse mundo aqui, ele há de passar. E nós vamos passar por muitas dificuldades. Meus irmãos, é muito difícil, eu diria até impossível, alguém sair de um período de sofrimento da mesma forma que entrou. Nós temos exemplos na Bíblia como Davi. Davi, o pastor Charles Swindoll, ele vai citar uma coisa muito interessante aqui nesse livro. Eu queria compartilhar com os irmãos. Desculpa, irmãos. O salmista Davi escreveu certa vez: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que em tua fidelidade me afligiste. Davi admitiu que admitiu um desejo muito maior de obedecer, um espírito muito mais disposto a ser ensinado e uma atitude de muito menos arrogância. Agora era a sua reivindicação, graças à aflição prolongada. Esse é um exemplo, irmãos, de que é muito difícil, eu diria impossível, de uma pessoa passar por um sofrimento e continuar da mesma forma. Alguma coisa vai mudar. O coração tende a ficar mais sensível, o coração ele tende a ficar mais maleável. O salmista Davi aqui, ele relata, e ele diz aqui, isso está relatado nos Salmos de número 119. Esse trecho que o pastor Charles Swindoll colocou aqui no livro, onde Davi passa por um momento de longa duração, onde a cura de Davi requereu não, irmão, desculpa, mas pediu muito tempo, pediu um período muito longo. E quando ele passou por essa dificuldade, ele se tornou um cara menos arrogante, ele se tornou um cara mais sensível, ele se tornou um cara mais dependente de Deus. O nosso irmão Jó, que todos conhecem a história, é uma história muito linda, também passou por um período de sofrimento. Um sofrimento repentino, que de uma hora para outra estava tudo bem, em um outro momento, de uma hora para outra, ele perde os 10 filhos de uma vez, ele perde todas as suas propriedades, ele perde tudo que ele tinha. A mulher dele chega para ele e fala assim: amaldiçoa ele esse Deus e morre. Só que Jó, ele entendia isso que o Tiago está querendo dizer aqui. Que o sofrimento, quando você suporta o sofrimento com perseverança, com paciência, isso traz uma aprovação. E a aprovação te traz a recompensa da coroa da vida. E ele olha para a mulher dele e diz assim: como falas uma louca mulher. Deus me deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu penso, irmãos, que um dos maiores motivos de nós sofrermos tanto aqui é porque o nosso coração está muito apegado às coisas daqui. Eu me apego muito ao crescimento profissional, enfim. É claro que nós precisamos pensar sim nisso. Nós precisamos crescer. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. O nosso coração não pode estar em um relacionamento, não pode estar em um bem material, não pode estar em nada que não seja o céu. Nosso coração precisa, irmãos, estar no céu. Preencher o nosso coração com as coisas do reino. Infelizmente, irmãos, esse é um dos maiores motivos que as pessoas sofrem tanto nos dias de hoje. Porque se apegam muito às coisas passageiras. E quando essa coisa passageira acaba, a pessoa fica com vazio. Um vazio que deveria ser preenchido por Deus, a pessoa preenche com coisas, as pessoas preenchem com pessoas, que tudo é passageiro. E quando passa, a pessoa fica sem chão, sente um vazio que não sabe onde que é que vai preencher de novo. Porém, é um vazio que apenas Deus pode preencher.
Irmãos, em alguns momentos o sofrimento ele causará certas sequelas. Nós vamos passar por umas dificuldades e essa dificuldade vai gerar em nós algumas sequelas. Eu passo por um momento difícil financeiro e eu fico devendo algumas coisas, eu fico com algumas dificuldades financeiras. E quando eu passo por essas dificuldades, algumas sequelas podem ficar. Eu posso perder a confiança de algumas pessoas por não ter pago. Pode ser uma sequela. Eu posso ficar, não conseguir mais dar entrada em um apartamento ou comprar um carro, porque o meu nome tem um histórico ruim. Quero dizer que quando você passa por um sofrimento, algumas sequelas podem ficar. E eu repito mais uma vez, isso não é culpa de Deus, isso é culpa nossa, porque o sofrimento ele é originado por causa do nosso pecado. O Charles Swindoll ele cita mais um trecho aqui nesse livro que eu acho muito interessante. Eu queria compartilhar também com os irmãos. Eu quero falar diretamente a você que sofre. Deus está realizando parte da sua melhor obra em você, no tempo que é necessário para a cura. De maneira quase imperceptível, você está se tornando uma pessoa com sensibilidade mais aguçada, com uma base mais ampla de entendimento e com um pavio mais longo. A paciência é um subproduto da dor prolongada. Também são subprodutos a tolerância com os outros e a obediência diante de Deus. Irmãos, eu queria pensar nesse trecho que nós lemos aqui do livro de Charles Swindoll com uma analogia. Sabe quando você machuca a sua pele, que cria uma ferida e depois a ferida ela causa uma casquinha? Aquela casquinha que dá tanta vontade de ficar tirando. Essa casquinha nós sabemos, irmão, que ela não pode tirar. Porque a gente não vê, mas as nossas células estão trabalhando para que seja curado, para que haja cura. E às vezes vai doer. Às vezes essa casquinha dói, às vezes a gente sente um incômodo. Às vezes a gente bate em algum lugar e encosta em algum lugar e sente uma dor. Porque essa ferida está em um processo de cura. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que muitas vezes nós vamos passar por dificuldades em nossa vida. E essa dificuldade eu queria que você pensasse como se fosse o sofrimento. O sofrimento, essa dificuldade que você está enfrentando, a dificuldade que você já enfrentou. E essa casquinha que é gerada, eu quero que você pense como se fosse Deus. Essa casquinha que são células trabalhando, imagina que é Deus. E nessa ferida, nesse sofrimento seu, que causou essa ferida, Deus está trabalhando. E Deus está tentando cicatrizar. Só que é muito comum, às vezes, a gente querer vir e arrancar essas casquinhas. E eu queria que você pensasse que arrancar essas casquinhas seria como se nós estivéssemos passando por um período de tribulação. E nós reclamássemos, e nós murmurássemos. E cada vez que a gente tenta tirar essa casquinha, a gente adia o processo de cura. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos, é que Deus ele está tentando tratar coisa na sua vida e na minha vida, para que nós consigamos alcançar a aprovação e, consequentemente, alcançar a coroa da vida. Só que durante esse tempo, irmão, durante esse processo de cura, não tente ficar tirando a casquinha. Não tente, aliás, ficar mexendo, cutucando a casquinha, porque isso pode apenas adiar o término, o fim do sofrimento. Meu computador parou aqui, irmãos. E nós já estamos caminhando para o final. Eu quero chamar a sua atenção para que você se atente a um detalhe muito
muito confortante, irmãos. A coroa da vida. Eu queria agora focar nesse pedaço. O pastor John MacArthur, num comentário da Bíblia, ele diz que a melhor tradução também de coroa da vida também seria a coroa que é a vida. A coroa, ele diz que era uma guinalda colocada sobre a cabeça de uma pessoa, de um atleta, que conseguia chegar até o fim de uma competição, etc., e alcançasse êxito, que conseguisse ser campeão. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos pensar em todos esses sofrimentos, pensando nesta palavra aqui, a coroa da vida. Nós precisamos colocar a nossa mente nisso, que é a coroa da vida. Porque essa coroa já está certa que nós teremos. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, nós somos atletas de Cristo, que já estamos com a vitória garantida. No entanto, é preciso que nós passemos por um tempo, por um período de dificuldades, enfim, para que seja alcançado um crescimento. Durante o período que eu estava refletindo aqui nessa mensagem, eu escrevi um pequeno texto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, onde nós vamos pensar sobre o maior sofrimento da história. Nós pegamos aqui relatos como de Jó e Davi, por exemplo, e com certeza você já passou ou está passando por um sofrimento muito difícil. Mas eu quero compartilhar com você o maior sofrimento da história. E isso está baseado em fatos reais, irmãos. Certo dia, um homem estava reunido com seus amigos. Dentre eles, haviam 3 que eram mais próximos deste homem. Poderíamos dizer que eles eram melhores amigos ou amigos mais chegados. O homem chamou esses 3 amigos de canto e fez um pedido revelando algo que para a mente deles era assustador. O homem disse: fiquem comigo e vigiem. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Que loucura, meus amigos, meus irmãos. Estas palavras saíram pela mesma boca que disse: seja criado os céus e a terra, e tudo se criou. A mesma boca que disse a um paralítico: levanta e anda, e assim foi feito. Essas palavras saíram pela boca que mais abençoou o mundo. Em um momento, aquele homem se afasta dos 3 amigos para orar. Ele se prostra com o rosto em terra, com um choro tão angustiado, a ponto de suar sangue. Ele orava com tanta intensidade, a ponto de aparecer um anjo do céu para o fortalecer. Pois aquele homem sabia do sofrimento que iria enfrentar. Momentos depois, as autoridades da cidade chegam para levar este homem preso. Meus irmãos, um inocente foi preso. Por vezes nós ligamos a televisão, nos telejornais, e ficamos indignados quando uma injustiça é feita, não é mesmo? Pois bem, qual a sua reação ao ler essas palavras, ao ouvir essas palavras? Tendo sido preso, este inocente foi levado à cruz, e ali acontece o maior sofrimento da história. Aquele homem grita palavras extremamente duras de dizer e ouvir: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento, o coração daquele homem estava com os batimentos quase chegando ao fim. O seu pulmão estava sendo pressionado pelo peso do seu corpo pendurado naquele madeiro. Era quase impossível respirar. Mas não, este não foi o maior sofrimento. Com as palavras duras que aquele homem proferiu, ele estava sendo separado de um trio perfeito conhecido como a Trindade. E este é o maior sofrimento. A esta altura você já deve imaginar de quem estou falando. Este homem é chamado Jesus. Não existe pior sofrimento do que ser separado de Deus,
Do Pai olhar para você e dizer: seja feita a tua vontade, viva a sua vida. Sim, meus irmãos, Jesus sentiu o peso dessa separação. Pense comigo, o próprio Deus, deixando de sua divindade por um instante, se fazendo pecado, para que eu e você nunca mais precisasse experimentar essa separação. O maior sofrimento da história aconteceu numa cruz. A separação de um homem da gloriosa divindade, para que todos os outros homens tivessem a oportunidade de serem redimidos e alcançar o amor de Deus, o qual nada é capaz de separar e nunca mais vai sofrer uma separação. Você é filho amado e não existe nada que seja capaz de mudar isso. A sua união ao Deus Todo-Poderoso foi conquistada na cruz por um homem chamado Jesus. Quando eu estava escrevendo esse texto, irmãos, eu me emocionei porque Deus não poupou nem o mesmo seu próprio filho. Ali naquele jardim do Getsemane, Jesus ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabia qual o tamanho do sofrimento que ele iria enfrentar. Porém, irmãos, ele disse: seja feita a tua vontade. Meus irmãos, Deus ele é um Deus que te ama. Sabe por que ele não vai permitir que você saia de um sofrimento que você pode estar enfrentando? Porque Ele quer que você cresça. Porque Ele quer que você dependa dEle. E não existe, irmãos, nenhum sofrimento pior do que Deus chegar em você e dizer: cara, é isso que você quer fazer? Então faça. É isso que você quer viver? Viva. Porque isso é viver longe da presença de Deus. E não existe pior sofrimento do que viver longe da presença de Deus. Quando ele chega ali naquela cruz, um médico norte-americano, uma vez, ele estudou a possível causa médica da morte de Jesus. E ali, Jesus pendurado naquele madeiro. E por conta das feridas que ele já tinha sofrido no seu corpo, ele já estava completamente frágil. As pernas dele já não tinham mais forças. E conforme o tempo ia passando, o corpo dele ia abaixando. Porque ele já não estava conseguindo mais sustentar o peso sobre as pernas. E conforme ele não conseguia sustentar o peso sobre as pernas, o peso dele começava a pressionar o pulmão dele, tornando o ato de respirar uma coisa quase impossível. Neste momento, os batimentos cardíacos começam a aumentar. E ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento, irmãos, é o único momento em que Deus não chama, ou melhor dizendo, desculpa, que Jesus não chama Deus de Pai. Porque naquele momento ele estava sendo separado da sua divindade. Porque ele estava sendo feito pecado por mim e por você. Ele estava se fazendo pecado para que nós nunca mais precisássemos passar por este sofrimento da separação de Deus. Portanto, irmãos, o maior sofrimento já foi conquistado na cruz do Calvário. Já foi superado na cruz do Calvário. E hoje nós temos a oportunidade de não precisar passar por esse sofrimento. E usar todas as outras dificuldades que nós passamos, enxergar todas as outras dificuldades que nós passamos, como forma de glorificar a Deus e de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Irmãos, mais uma vez eu queria incentivar você a comprar e ler este livro do Charles Swindoll, Abraçados pelo Espírito. É um livro muito bom, irmãos. E nós estamos chegando agora ao fim da nossa aula, do nosso estudo de hoje. Eu queria orar para encerrarmos e que Deus possa ter ministrado os ensinamentos da Tua palavra em seu coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Pai.
Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos preciosos, Deus. Obrigado, Deus, pela riqueza e pela preciosidade das tuas palavras, Pai. Ó, Senhor, nos ensina, Pai, a ter mais amor e mais apego pela tua palavra, Pai. Deus, este momento pode ter muitos dos meus irmãos que estão passando por dificuldades, passando por sofrimentos e provações. Mas eu quero pedir, Deus, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, que o Senhor fortaleça a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Assim como eu quero pedir também que o Senhor fortaleça a minha vida, Deus. Que nós, Pai, enquanto cristãos, possamos entender que o sofrimento, Pai, para nós é uma coisa positiva, porque é algo que está trazendo em nós um amadurecimento e um crescimento. Mesmo quando este processo pedir um tempo, Pai. Pedimos para que o Senhor fortaleça, Pai, os nossos corações. Não nos deixe desanimar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que o Senhor nos ensine e nos ajude a ser perseverantes nas dificuldades e tribulações, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a você que ficou aí conosco até este momento. E tenha um ótimo domingo, tenha um ótimo dia e nos vemos em mais um estudo na próxima semana, se assim Deus permitir. Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz.